Então, boa noite, professor. Meu grupo é composto por 4 alunos. Eu, a Thalita, o Alan, o Ronaldo e o Marcelo. Escolhemos um artigo que retrata um relato de caso, certo? Sobre o transtorno de pânico e a hipocondria. Então, o que vem a ser o transtorno de pânico? O transtorno de pânico, ele é uma ansiedade onde ocorrem crises inesperadas de desespero, de um medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivos, certo? E já a hipocondria, ela é uma doença, é uma patologia, né, claro. De certa forma também ela é uma ansiedade que ocorre, que a pessoa ela se sente doente, ela acha que tudo que se passa, todas as doenças, ou então alguns tipos de doenças, quando ela lê alguns sintomas de alguma doença, ela já se enquadra em tudo aquilo ali, já começa a sentir e coloca na cabeça e começa a passar em vários médicos, vários especialistas, e com isso começa a fazer muitos exames complexos, e aí ela não aceita que o médico dá resposta negativa, de que ela não tem certa patologia. Mas o que acontece? Ela começa a procurar médicos e mais médicos, começa a se automedicar. E aí também já tem os hipocondríacos, né, que eles têm um comportamento evitativo. Ele evita, ele às vezes está doente, está sentindo alguma coisa, mas ele evita ao máximo ir ao médico. Está sentindo alguma coisa, mas ele evita ao máximo ir ao médico. Isso a gente vê muitos pacientes, muitos conhecidos assim, né? Então ele acaba evitando a ir ao médico, a fazer exame, justamente para não confirmar nenhum tipo de doença. Evita noticiários, como a gente está vendo aí essa pandemia, imagina esse tipo de pessoas como não está. Então, assim, o transtorno do pânico, né, o que acontece? Por a pessoa ter esse medo excessivo, começa a se desenvolver o medo de morrer, começa a sentir sensações, a ter sintomas como palpitações, dor no peito, dor abdominal. Então, isso faz com que a pessoa desenvolva uma hipocondria, certo? Mas esse estudo até mostra pra gente que entre 50% a 70% dos pacientes com transtorno do pânico se desenvolve hipocondria. E entre 13% a 17% de pessoas com hipocondria desenvolvem transtorno de pânico. Então, assim, é bem relevante, né, o quadro. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Seguindo aqui na apresentação do trabalho, aqui na discussão do artigo, a hipocondria, que foi dita aqui pela colega no vídeo anterior, ao contrário do que muitos pensam, o hipocondríaco não é aquele paciente que toma remédio para tudo ou a toda hora. Ele é um paciente que tem um medo exagerado de estar doente ou de vir adquirir alguma patologia futura. São pacientes que vivem em constante ansiedade, que os levam a buscar auxílio médico, a fazer todo tipo de exame, e mesmo recebendo esses resultados e não apresentando nenhum tipo de problema, eles não se dão por satisfeitos e voltam a buscar opinião de outros especialistas. São pacientes que necessitam ouvir familiares, amigos próximos, que possam tentar aliviar esse sofrimento psicológico que esses pacientes sentem ao ver uma reportagem que trata de alguma doença crônica, e eles arremetem aquele problema como se fosse um problema que eles estivessem tendo. E hoje, como a internet acaba podendo se pesquisar praticamente tudo da medicina, desde a doença, o diagnóstico ao tratamento, isso colaborou muito para que se aumentasse os casos de hipocondria no mundo. E devido a esses acontecimentos, a hipocondria ela foi incluída nos transtornos somatoformes, que são o tipo de transtorno onde as pessoas têm um sofrimento psicológico, mas apresentam sintomas físicos, como dor de cabeça, aceleração no coração, queimação no estômago. São pacientes que sentem e queixam da doença, mas não apresentam nenhum tipo de patologia. E para se diagnosticar esse tipo de paciente, é necessário que ele tenha um sofrimento contínuo e não um sofrimento, um sintoma esporádico, por exemplo. Foi feito um estudo
onde se destacou que o transtorno somatoforme ele acomete mais mulheres do que homens. Na pesquisa foi feita, né, que a cada 10 mulheres, 4 homens apresentam esse transtorno. Obrigado, essa foi um pouco da discussão do artigo e no vídeo seguinte o colega vai estar concluindo o estudo desse artigo. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu sou o Marcelo e, dando continuidade no que o Ronaldo acabou de falar, eu vou falar sobre relato de caso. Uma moça de 29 anos, branca, casada, católica e residente no Rio de Janeiro. E em 2002, a queixa principal dela era arritmia e falta de ar. E ela apresentou um quadro que denominou crise nervosa grave, e apresentando dispneia, taquicardia, sudorese das extremidades, tendo sido foi levada para a unidade de emergência de um hospital mais próximo pelos familiares. E realizar tais exames físicos, laboratoriais, eletrocardiograma, todos normais. A suspeita de infarto agudo do miocárdio. E a partir desse acontecimento, passou a frequentar diversos serviços de saúde para poder, em busca de um diagnóstico, e sempre alegando que os seus pais e os seus avós morreram de infarto agudo do miocárdio. E desde então ela passou por diversos centros cardiológicos em busca de realizar vários check-ups, sendo internada sempre com suspeita de infarto agudo do miocárdio. E toda vez que ela sentia os seguintes sintomas: sudorese, taquicardia, dispneia, tremor e sudorese nas extremidades e um grande aperto no peito, e sempre ela era internada com a suspeita de estar tendo um infarto agudo do miocárdio. E em meados de 2004, a moça novamente ela se submeteu a tais exames cardiológicos, fazendo vários check-ups e queixando sempre dos mesmos sintomas. Os exames deram todos normais, constatou nada anormal, e um cardiologista encaminhou ao atendimento psiquiátrico para poder ter outra opinião. E seu aparelho cardiovascular. Em uma de suas consultas, no final do ano de 2005, para ser mais exato, em novembro, foi sugerido um tratamento psicoterápico. E ela reagiu de forma hostil, dizendo que não sou problemática, que ela não tinha nenhum problema, e referindo que seus familiares sempre reclamaram que ela tem mania de doença. E atualmente ela faz o uso de 40 mg dia de paroxetina e 10 mg por dia de diazepam. E a frequência e a intensidade dos sinais do tratamento psiquiátrico ajudaram a tratar o seu nervosismo. No entanto, ela ainda não descarta a hipótese de ter um problema cardíaco ainda não diagnosticado. Então, fica aí um relato dessa moça. Bom dia, professor. O objetivo desse vídeo é realizar a conclusão do trabalho feito por mim, Thalita, Marcelo e Ronaldo. Então, o que a gente tem por concluir da síndrome da hipocondria, das pessoas que sofrem de hipocondria, né? Que são pessoas que têm problemas de ansiedade e transtornos de pânico, né? Então, para fazer um estudo desses pacientes, os pesquisadores acompanharam uma moça que eles denominaram de F, 29 anos, né? Então, a ideia era fazer uma análise do diagnóstica e prognóstico dessa moça. E o que eles acabaram por descobrir, né? Eles descobriram que esse transtorno está associado a sintomas. A pessoa sente alguma dor, alguma coisa, e tudo que ela sente, ela associa a alguma doença grave, como, por exemplo, ela sente uma dor de cabeça, ela associa um tumor na cabeça, ela sente uma dor no peito, ele associa com um problema no coração. Então, esses problemas afetam não só o seu psicológico, também como seu aspecto físico e mental, e também sua rotina durante o dia a dia, né?
No caso estudado pelos pesquisadores, a primeira vez que essa moça foi ao médico, ela relatava que tinha problemas do coração, achava, né, que tinha problemas do coração. Então, os médicos realizaram vários exames e foi determinado que, foi encontrado que ela não tinha nenhum problema físico, na verdade, nenhum problema no coração, e o que na verdade o que ela tinha era um problema psicológico, mas só que esse tipo de paciente tem uma dificuldade em aceitar a verdade sobre os exames. Eles estão sempre à procura de, de que o que eles pensam é o correto, de que ele está sofrendo daquele problema, de que tem algo errado com o organismo dele. Então, eles até relatam que essa paciente, ao ser encaminhada para um tratamento psicológico pelo médico, ela fala que não tinha nenhum problema, ela não era problemática, que ela não tinha nada de errado com a mente dela. Mas, ao mesmo tempo, ela também relata que a família dela diz que ela tem mania de doenças, né? Então, ou seja, as pessoas que estão ao redor dela sabem que ela está sofrendo desse transtorno, né? Então, o que é que a gente percebe aqui? A dificuldade maior que se tem aqui é o médico lidar com esse tipo de paciente, né? Porque ele tem que ir um pouco além da análise clínica, ele tem que também conhecer esse paciente, a parte psicológica desse paciente, né? Então, tem que haver uma relação médico-paciente de forma que não seja unidirecional, né? De forma que o médico faça a sua parte de análise técnica, mas também que ele possa tentar compreender o que é que acontece com a parte não orgânica desse paciente, né? O que acontece na convivência familiar dele, para tentar entender se realmente essa pessoa, os sintomas que ela está tendo estão associados com uma patologia ou se esses problemas estão associados, na verdade, com o psicológico dessa pessoa, né? Então, o que seria interessante aqui frisar era que o mais importante para o médico é que essa relação se dê médico-paciente, paciente-médico, para que, através dessa união entre o médico e o paciente, eles consigam obter êxito no tratamento, né? Então é necessário que haja uma confiança do paciente no médico para que o problema dele seja resolvido, né? E que o paciente seja tratado e que o médico também tem que ter uma confiança em seu paciente para poder não estar só receitando medicamentos à toa, né? Então era isso que a gente teria para concluir. Obrigado, um abraço.